Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua vida, uma boa noite, nessa quarta-feira maravilhosa que o nosso Deus preparou para a nossa vida. Esse dia e essa noite que o Senhor fez para nós estarmos aqui juntos fazendo aquilo que nós mais gostamos de fazer, que é orar ao Senhor. Que é nos juntarmos uns com os outros e darmos a mão, todos nós que estamos longe um dos outros, mas ao mesmo tempo perto um dos outros, por causa da graça do nosso Deus e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu o ensino, nos deu o Evangelho, nos deu palavra de vida eterna para que todos nós, como irmãos em Cristo, pudéssemos buscar o seu santo nome, invocando, adorando em espírito e em verdade, e apresentando diante dele as nossas orações. Com essa música, com essa canção que diz: quero ser como criança, amar ao meu Deus como o meu Deus é, retornar à inocência e acreditar no Senhor, é o que o nosso coração deseja. Você deseja isso? Escreva nos comentários aí o seu amém, se é isso o que o seu coração sente. Todos nós temos esse desejo e essa necessidade de sermos como crianças, dependentes do Pai, de amarmos o nosso Deus como um verdadeiro Pai de amor, como alguém que tem um reino maravilhoso a nos oferecer, e ele para isso humilha a nossa vida. É desse assunto que nós vamos tratar hoje no estudo bíblico. Fique conosco, chame os seus amigos, envie convites, abra salas de vídeo no Facebook, você no Instagram, que entra agora, para juntos estarmos estudando a palavra de Deus e também orando pelo país, orando pelas pessoas, orando pela família. Apresente aqui nos comentários os seus pedidos de oração e nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos meditar e entender o que é humildade no reino de Deus. Às vezes, nós somos levados pela vontade de vencer. Tornamo-nos, na nossa alma, como pessoas independentes e deixamos de simplesmente crer. É o que diz essa canção, né? E a gente canta nesse refrão: não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu carinho, do teu afago. Não posso viver longe do teu abraço. Abraça-me com os teus braços de amor. É essa a nossa oração. É nesse tempo que nós precisamos orar a Deus. É isso que nós precisamos também pedir ao Senhor. Que Ele nos ensine o caminho da dependência, o caminho da inocência, o caminho do coração aberto e simples, que busca o Senhor Jesus Cristo, não pelo que Ele faz ou que Ele pode fazer, mas simplesmente por quem Ele é, o nosso Salvador, o nosso Deus e Pai de amor, o Espírito Santo que nos consola e nos assiste nas nossas fraquezas. É dependendo de Deus que nós iniciamos mais uma reunião de oração e estudo bíblico, colocando a nossa vida na presença do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos então? Vamos falar com o nosso Deus, nosso Pai de amor. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para sermos como crianças, para te amarmos, Senhor, pelo que o Senhor é, para entendermos dia a dia um pouco mais sobre o teu conhecimento, sobre a verdade revelada nas Sagradas Escrituras, Senhor, palavras de sabedoria tua, não de homens, mas do próprio Deus, que faz com que a nossa alma se curve na tua presença diante do teu maravilhoso reino, Senhor, e fazendo com que nós possamos reconhecer que somos nada sem ti, que precisamos de ti, que dependemos do teu amor, Senhor. E aqui, unidos com os nossos irmãos e irmãs, nós queremos, Senhor, clamar pelas nossas vidas, Senhor, pedindo que o teu Santo Espírito possa, com a tua graça, Senhor, e haja com a tua graça para
nos dará assistência, o cuidado, Senhor, a condução necessária de vida, apesar das nossas fraquezas, Senhor. Porque entendemos que o Senhor é um Pai de amor, o Senhor nos ama não por alguma coisa boa que age em nós, mas apesar de uma vida cheia de pecados, que é a nossa vida, Senhor. De tantas fraquezas, de tantas falhas, Senhor, de tantas ambiguidades, de tantos caminhos errados que muitas vezes nós tomamos, Senhor, com humildade, reconhecemos isso diante de Ti e nos dirigimos, Senhor, como crianças que precisam do cuidado do Pai, que aceitam o reino de Deus de bom grado nas suas vidas, Senhor. Aqui juntos, queremos mais uma vez, Senhor, clamar pela nossa nação, pela pandemia, a situação do coronavírus, Senhor, da situação da saúde, dos médicos, das famílias necessitadas, Senhor, dos atos, Senhor, e decretos que estão sendo tomados no sentido de se retomar as atividades, Senhor. Há muita coisa a ser observada, há alguns erros, Senhor, talvez acontecendo e de fato acontecendo, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor, que o Senhor haja soberanamente sobre a vida dos governantes, dos prefeitos, Senhor, também do presidente desta nação, também, Senhor, dos juízes, dos deputados, Senhor, do Estado, Senhor, do governo federal, da União, Senhor, seja com os ministros de Estado, Senhor, e com todas as autoridades públicas que nos governam, Senhor. E assim sendo, Senhor, que o Senhor, com a Tua graça, o Senhor faça que este tempo de tribulação seja abreviado, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor nos dê a persistência necessária para suportarmos não só esta, mas todas as tribulações da nossa vida. É assim que nós oramos e Te buscamos nesta noite com os nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus e na força e na consolação do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Seja muito bem-vindo a você que entrou agora. Nós vamos então, irmãos, com a graça de Deus, dar início a mais um estudo da Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, então, e abra comigo no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 20, verso 20 a 28. E hoje nós vamos dar prosseguimento à série de estudos sobre o Reino de Deus, as lições do Reino de Deus, o que o Reino de Deus é e o que o Reino de Deus implica em mudanças, em transformação para a nossa vida. Abra sua Bíblia, então, nós vamos estudar a Palavra de Deus e o nosso texto guia, nosso texto base para o estudo de hoje é Mateus, capítulo 20, versículo 20 ao versículo 28. Nós vamos estudar hoje o valor da humildade no reino de Deus. O reino de Deus é um reino que nos ensina a sermos humildes, a imagem e semelhança e nos critérios que o rei desse reino, que é o Senhor Jesus Cristo, tem para nos ensinar, seja com os seus conteúdos, com as suas mensagens, mas também com os seus próprios exemplos de vida. Louvado seja Deus por isso. Mateus, capítulo 20, verso 20 a 28. A palavra de Deus diz assim: Então se chegou a ele, que é Jesus, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis
que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer mais uma oração pedindo a direção do Espírito Santo? Senhor, a tua palavra aqui foi lida, foi exposta, Senhor, e agora nós queremos pedir que o teu Santo Espírito ilumine a mente e coração de cada um de nós para compreendermos a tua mensagem para a nossa vida e para vivermos de acordo com a tua mensagem. É o que nós desejamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como eu havia dito, a nossa proposta hoje é fazermos um estudo detalhado, de forma resumida, de forma simples e objetiva, a respeito do reino de Deus em mais um aspecto. E o aspecto do reino de Deus, ou o valor consagrado no reino de Deus, consiste no valor da humildade. O reino de Deus é um reino de Deus, é um reino onde nós somos inseridos nele e chamados pelo rei desse reino a viver uma vida que não se exalta, mas sim uma vida que cada vez mais em que nós nos entrosamos, em que nós nos relacionamos com o Rei Supremo desse reino, que é Jesus Cristo, que é um exemplo claro e nítido de humildade, de esvaziamento, à medida em que nós crescemos na comunhão com Jesus Cristo, nós somos transformados a cada dia das nossas posições ambiciosas e egoístas de vida que muitas vezes nós temos, que é fruto do pecado que tenazmente nos assedia, para uma nova vida governada não pelo curso das ideias desse mundo, mas pelos valores primordiais que o reino de Deus nos transmite. Nós estudamos no último mês as bem-aventuranças e nos estudos de hoje e das próximas semanas, vocês verão que eu recorrentemente vou voltar a rememorar algumas das bem-aventuranças, porque elas são ensinos que também pontuam a nossa vida no reino de Deus. E a gente aprendeu logo de início, quando estudamos as bem-aventuranças, não sendo aqui repetitivo, mas sendo aqui enfático nesse sentido, de que a primeira bem-aventurança, o primeiro padrão de felicidade segundo Jesus, a primeira característica espiritual que Jesus requer dos seus discípulos é que eles sejam humildes de espírito. Essa é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque dos humildes de espírito, ou seja, daquelas pessoas que reconhecem diante de Deus a sua falência espiritual, reconhecem que sem a presença de Deus não são nada, certo? Dessas pessoas, o rei desse reino, que é o Senhor Jesus Cristo, se alegra, se agrada, transforma, conduz essas pessoas ao reino dos céus em vida e tem promessas futuras de vida eterna para pessoas que chegam na presença do Senhor com o coração compungido e contrito, reconhecendo que são pobres de espírito e que precisam do favor de Deus. E Jesus diz que pessoas assim são felizes. Portanto, a humildade no reino de Deus é um valor necessário de ser observado e igualmente desafiador para a nossa vida. Podemos dizer que no reino de Deus, ou seja, no domínio espiritual, no governo de Jesus Cristo sobre a vida, sobre o coração, sobre as intenções, sobre as decisões, não existe espaço para qualquer tipo de soberba. Porque a palavra de Deus nos mostra que o Senhor resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes.
nenhuma pessoa que deseje no seu coração seguir ao Senhor Jesus Cristo pode se dar ao direito ou ao luxo de viver na presença do Senhor, assim, se achando muito importante ou muito especial. E ninguém vai entrar na vida eterna batendo no peito e se achando merecedor de alguma coisa. Não. O reino de Deus é essencialmente humildade. O reino de Deus é um reino que determina aqueles que seguem a Jesus Cristo, que entendem o significado do Evangelho, que vivem no amor de Deus, determina que os discípulos de Cristo sejam humildes, mas não humildes do jeito que o mundo acha que é humildade, o mundo se equivoca, mas humildes segundo os preceitos sagrados e o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez obediente até a morte e morte de cruz, humilhando-se para passar, por amor a mim e a você, por uma das mortes mais terríveis, talvez a pior de todas, do mundo antigo, e certamente suportando por mim e por você a ira de Deus. E nós queremos analisar, não através de uma pregação, mas através de textos bíblicos que, uma vez estudados, nos conduzem ao entendimento correto do que é a humildade. O que é a humildade segundo Jesus? O que é a humildade que emana, que tem o reino de Deus como fonte, como um satélite, como luz solar vindo desse reino de Deus? A gente entende, então, que a humildade no reino de Deus é uma humildade que nos constrange, que nos desafia, é uma humildade dotada de um caráter subversivo, que inverte a ordem e a lógica do mundo, e também é uma humildade que nos conduz a sermos servos de Deus. Vamos analisar isso então. Primeiramente, a humildade do reino de Deus é uma humildade constrangedora, no sentido de que a humildade que Jesus Cristo nos ensina é a humildade que nos desafia, que nos coloca numa situação de observância de quem nós somos, enquanto criaturas caídas, enquanto gente que precisa de Deus, enquanto gente que está sendo santificada dia após dia por obra do Espírito Santo e por causa da obra de Cristo na cruz. E aí a gente pega um texto bíblico que está lá em Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. O texto que nós lemos antes, eu voltarei a ele no final desse estudo. E lá em Mateus capítulo 8, versos 5 a 13, diz que, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou um centurião, um oficial romano, um homem que tinha soldados ao seu comando, cujo criado dele estava jazendo em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, e esse centurião mandou alguns anciãos pedirem a Jesus que curassem esse servo. Veja que exemplo de humildade. Jesus diz para esse homem o seguinte: pode ficar tranquilo, eu vou curar o seu criado. E aí o centurião volta para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas o Senhor manda apenas com uma palavra. Basta uma palavra tua, Senhor Jesus, que o meu rapaz será curado, porque é assim que acontece comigo. Eu sou oficial do exército romano, e quando eu dou uma ordem, meus soldados cumprem, quanto mais o Senhor, que é o rei poderoso desse reino. E aí Jesus Cristo olha para esse exemplo de fé humilde, né? De um gentio, de uma pessoa criada no paganismo de Roma. Um oficial não era alguém religioso, não era alguém criado segundo os preceitos da lei judaica. E Jesus vira o seguinte: olha, Jesus ficou admirado com aquilo. Ele disse: em verdade eu afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé tão grande como essa. E Jesus vai dizer que muitas pessoas virão do Oriente
e também do Ocidente, e vão tomar lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, aonde? No reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, ou seja, aqueles que são criados na religião judaica, aqueles que são pessoas que vivem segundo uma moral boa, bons costumes, criados na tradição e na lei judaica, Jesus vai dizer que muitos desses aí que se acham espirituais serão lançados para fora, onde há choro e ranger de dentes. E Jesus diz para o centurião, olha, vai-te e seja conforme a tua fé, e o criado desse homem fica curado, gente. É interessante, meus irmãos, que a humildade no reino de Deus, veja bem, ela é uma humildade que constrange aqueles que se acham muito espirituais. Não é isso? Aqueles que se acham muito corretos, muito bons, muito cheios de predicados. Aqueles que se acham assim, os melhores no que fazem em termos de terem talentos, em termos de terem conhecimento de Bíblia. Embora isso seja muito necessário nos nossos dias, mas veja, aquelas pessoas que vivem uma vida como crentes, acreditando que são muito crentes, aqueles que se acham que vão ser salvos pelo simples fato de serem filhos e descendentes de pessoas que tiveram fé, Jesus diz que essas pessoas, muitas delas, não todos, muitos se converterão, mas muitas pessoas que persistirem assim não vão entrar no reino dos céus quando ele vier em glória. Ao passo que um centurião romano demonstra uma fé humilde no Senhor. Meus irmãos, não existe espaço para soberba espiritual, para orgulho espiritual, da gente se achar muita coisa diante de Deus, quando a palavra de Deus a todo momento nos constrange, quando o reino de Deus prega para o nosso coração submissão, prega acerto de contas com a nossa própria vida, não é? E Jesus faz essa cura para alguém que pede essa intervenção de Jesus com total aproximação e humildade no reino de Deus. Agora veja um outro caso que acontece nos evangelhos, né? Esse foi um exemplo positivo, onde um homem gentílico, um homem de Roma, chega para Jesus e pede a ele uma cura. Mas há também um outro episódio nos evangelhos, lá em Mateus 19:16, onde um jovem rapaz que era rico, que tinha muitas propriedades e estava possivelmente angustiado com a sua própria salvação. Esse jovem vira para Jesus e fala, mestre, o que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus rebate esse garoto dizendo, olha meu filho, bom só existe um, é o Pai que está nos céus. Mas se você quer entrar na vida eterna, você tem que fazer o seguinte, você tem que guardar os meus mandamentos. Afinal de contas, aquele que tem os mandamentos de Jesus e os guarda, esse é o que ama Jesus. Aí o garoto rico, jovem, olha para Jesus e fala o seguinte, então tá tudo certo, eu tenho guardado os mandamentos. Ele cita todos os mandamentos da segunda tábua da lei, do 5º mandamento ao 10º mandamento, dizendo, eu tenho amado a Deus e tenho amado ao meu próximo. E Jesus bota esse garoto contra a parede, pisa no calo desse garoto e diz assim, tá bom, mas se você quer ser perfeito, então você precisa vender todos os seus bens e dar aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Então você depois vem e depois você me siga. E a palavra de Deus mostra que esse garoto fica completamente contrariado, não gosta da palavra de Jesus e sai entristecido, né? Um jovem rico que tinha uma elevada posição social, que acreditava ser espiritual, mas quando confrontado por Jesus Cristo a abandonar as suas propriedades, ou seja, aquilo que governava o seu coração. Veja, meus irmãos, que o dinheiro não é um problema,
o problema é o amor ao dinheiro, a dependência do dinheiro, a idolatria ao dinheiro, faz com que Jesus, vendo esse exemplo, vire para os seus discípulos e diga assim: olha, em verdade eu digo para vocês, é que um rico, nessas condições, dificilmente vai entrar no reino dos céus. E eu digo mais uma coisa, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que isso nos mostra, irmãos? Nos mostra que o reino dos céus, ou o reino de Deus, né, a gente estudou na quarta-feira passada, que são termos que se equivalem. Reino dos céus é muito usado no Evangelho de Mateus, embora reino de Deus também apareça. Mas veja bem, esse reino de Deus implica em renúncia, implica em humildade que nos faz deixar todas as coisas que estão obstando a nossa vida, de viver plenamente nesse reino, de todas as coisas que nos impedem de adorar plenamente ao Senhor Jesus Cristo, para que humildemente a gente reconheça a prioridade desse reino, né? Que também é um outro valor do reino de Deus, né? Que precisa ser lembrado aqui. Jesus nos mostra que para nós herdarmos o reino de Deus, na sua glória, na vida eterna, e também para nós já estarmos inseridos no presente, nesse governo de Jesus sobre a vida, é necessário que a gente se humilhe a tal ponto de tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus, não é? Muitas vezes esse texto tem sido mal interpretado, né? A gente tomar a nossa cruz, muitas pessoas têm pensado que é o seguinte: a gente tomar os nossos problemas, as nossas cargas, e Jesus ajuda a gente a carregar. Mas o contexto nos mostra que não é esse o significado. Jesus nos chama a tomarmos a nossa cruz, a crucificarmos o nosso próprio ego, as nossas próprias ambições egoístas de vida, especialmente aquelas que estão no pedestal das nossas emoções, no pedestal do nosso ser, e nós crucificarmos isso da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo não levou em conta o fato de ele ser Deus, mas ele renunciou à própria vida, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado por nós, para que nos possibilitar o ingresso no reino de Deus. E é por isso que nesse texto Jesus vai dizer que aqueles que deixam tudo para trás, tudo aquilo que impede de servir a Jesus, estes serão os primeiros e os últimos serão os primeiros, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. É o caráter subversivo do reino de Deus. O reino de Deus inverte a realidade. No reino de Deus, ser feliz significa chorar. No reino de Deus, aqueles que se humilham são exaltados, ao passo que aqueles que se exaltam são humilhados. No reino de Deus, ser fraco é ser forte. E ser forte no reino de Deus significa ser fraco, né? Não é à toa que eu já disse para vocês que aquele teólogo chamado Donald Cradle escreveu um livro dizendo que o reino de Deus é o reino de ponta a cabeça. Por quê, meus irmãos? Vejam, o valor da humildade é um valor muito desprezado nos dias de Jesus. E se você parar para perceber, é assim até hoje. Nos dias de Jesus, ser humilde, falando em perspectivas filosóficas e sociais, é sinônimo de você ser um fraco, um derrotado, um covarde. Mas para Jesus, ser humilde é você ser privilegiado, é você ser valorizado aos olhos do Pai. Não é isso? Porque o reino de Deus comunica humildade ao nosso coração. Não há sentido em nós buscarmos posições privilegiadas no reino de Deus. No reino de Deus não existe gente importante. No reino de Deus, importante, se a gente pode usar essa expressão, é pessoas humildes. Gente que é humilde como Jesus é gente que vive no projeto, na conformidade, nos princípios e valores do rei desse reino, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas veja mais uma coisa. A humildade desse reino, ela não só é uma humildade constrangedora, ela nos constrange,
mas ela também, como eu falei, é uma humildade subversiva. Ela subverte a lógica da realidade, do conhecimento humano, dos valores seculares, de qualquer coisa que o homem possa produzir em termos de valor. Não é? E não há outro exemplo nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, que nos mostram isso, senão o fato de Jesus querer aproximação íntima com crianças, como nós cantamos no início. Lá em Marcos 10, 13, até verso 16, diz que Jesus estava reunido com os seus discípulos, ensinando, falando a respeito de muitas coisas, quando de repente alguns pais e parentes trazem para Jesus algumas crianças, provavelmente ou certamente crianças de colo, para que Jesus as tocasse, abençoando. E aí diz as Escrituras que os discípulos repreenderam esses parentes, esses pais. E aí diz o Evangelho de Marcos que Jesus se indignou-se contra os seus discípulos e disse: deixem vir a mim os pequeninos. Não embaraçem os pequeninos da minha presença, porque deles é o que, gente? O que dos pequeninos é? O reino. O reino de Deus precisa ser recebido na vida como você sendo uma criança. De tal forma que a todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entra no reino de Deus. Né? E aí diz que Jesus pega essas crianças nos braços, impõe as mãos nelas e abençoa. É interessante, meus irmãos, eu não sei se você já se deu conta desse texto, mas esse texto é muito utilizado na igreja em situações de apresentação de filhos pequenos ou de batismo de crianças, né? E aí a gente sempre lê esse texto com aquela tonalidade, sabe? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. E a gente lê esse texto, não é isso? Com essa entonação de voz. Que coisa bonitinha. No entanto, o contexto nos mostra, o verso 14, ele nos mostra como é que Jesus ficou diante da repreensão dos discípulos. A palavra usada aqui é a palavra indignar-se. Essa palavra no idioma grego traz uma ideia de uma profunda indignação, no sentido de que Jesus ficou muito desagradado. Como é que pode discípulos meus agirem dessa forma? E aí, eu não sei você, mas eu imagino que Jesus tenha se levantado ali. A palavra dá essa ideia. Jesus tenha se levantado e falado com firmeza: parem com isso, deixem vir a mim os pequeninos, não embaraçem eles. Lembre-se que Jesus não era agressivo, mas Jesus era firme. Muitas vezes foi firme nas suas exortações, e é assim que eu leio esse texto. Não façam isso. Se vocês são discípulos do meu reino, entendam uma coisa: deixem vir as criancinhas, porque é das crianças, é dos pequeninos que é o reino de Deus, e ninguém entra nesse reino se não tiver a humildade de uma criança, a fé humilde de uma criança, a inocência, né? A quase inocência que respalda a vida para receber o reino de Deus. Quem recebe o reino de Deus com altivez não entra nele. Quem acha que sabe muito não entra no reino de Deus. Não é à toa que lá no Salmo 8, verso 2, e Jesus cita esse salmo lá repreendendo os cambistas no templo em Jerusalém, vai dizer que é de pequeninos e de crianças de peito que Deus suscita força. Né? Da boca de pequeninos e crianças de peito é que Deus tira o perfeito louvor, meus irmãos. Sabe o que isso significa? Significa que gente grande não louva a Deus, não. Gente que se acha assim muito metida madura, gente que se acha muito espiritual, não sabe louvar a Deus.
E não entra no reino de Deus, só entra no reino de Deus quem é pequenino, quem é como criança, é gente simples. São pessoas descomplicadas na vida, e aqui falando espiritualmente, é que vivem no reino de Deus, que entram e recebem o reino de Deus da mesma forma que uma criança aceita aquilo que lhe é oferecido, com confiança no Pai, com inocência e com a disposição mental e espiritual para aprender e muito com o rei desse reino. As pessoas que não vivem assim, que já acham que sabem de tudo, que já acham que não precisam aprender mais nada, estão equivocadas e precisam se arrepender e se humilhar na presença do rei desse reino, né? E, por último, é que a gente entra no texto que nós lemos no início, que nos mostra que o reino de Deus nos impõe uma humildade que é para fora, humildade pela qual o Senhor nos chama a servirmos. E aí esse texto fala de um pedido feito assim muito sem noção da realidade. A mamãe de Tiago e João, a mulher de Zebedeu, vira para Jesus e fala: olha, Jesus, manda que no teu reino esses meus dois filhinhos se assentem em posições de destaque, privilegiadas, um à tua direita, outro à esquerda. Jesus é incisivo e fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês estão dispostos a beber do meu cálice? Lembre-se que no Antigo Testamento, beber de um cálice significa você suportar plenamente uma experiência de vida, seja ela favorável ou desfavorável. Será que vocês então estão dispostos a passar? E a resposta dele: estamos, podemos beber desse cálice. E Jesus rebate de novo e fala: esse negócio de assentar à minha direita ou à minha esquerda, quem decide isso não sou eu, é o Pai que está nos céus, não é? É o Pai que está nos céus. E Ele é que prepara esse lugar. E diz a palavra de Deus aqui em Mateus 20, de 20 a 28, que os outros 10 ficam indignados com essa atitude deles. E aí Jesus os reúne para ensinar para esses discípulos o que é ser líder, o que é servir, o que é viver no reino de Deus. E Jesus fala assim: olha, vocês sabem muito bem que no mundo da política, nos governantes das nações, esses grandes poderosos, eles que dominam, eles que são maiorais, que governam com autoridade, eles dominam os povos e exercem o poder de forma despótica, de forma tirana, com autoridade, com governo, mandando, fazendo e acontecendo. E Jesus diz assim: não é assim entre vocês. E quando Jesus diz não é assim entre vocês, meus irmãos, essa expressão em grego significa não é assim entre vocês, tá certo? É literal mesmo. Não é assim que acontece no meu reino. Muito pelo contrário. No meu reino, aquele que quer ser grande, que seja aquele que vos sirva. E quem quer ser o primeiro, quem quer ter destaque, quem quer ser valorizado, né, que seja servo. Que se humilhe e seja servo, mas não sendo servo do seu jeitinho de servir, não. É tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos queridos, o reino de Deus é oposto aos reinos políticos do mundo. No reino de Deus não existe governo, liderança que seja baseado em tirania, em opressão. O reino de Deus, para alguém ser grande, para alguém viver nesse reino, essa pessoa tem que ser serva. A pirâmide, ela se inverte. São valorizados por Deus aqueles
que entregam a sua vida em serviço a Deus e ao próximo, da mesma forma que o Rei desse reino, nosso Senhor Jesus Cristo, se esvaziou a si mesmo, se fez obediente até a morte, e morte de cruz, veio ao mundo para lavar os pés dos discípulos, para servir e não para ser servido. Humildade, queridos irmãos, de acordo com os valores do reino de Deus, não é apenas servir, mas é você servir com a mesma intensidade, com a mesma dedicação, com o mesmo amor que o nosso Senhor Jesus Cristo serviu. Porque a humildade no reino de Deus, ela constrange a gente, ela é subversiva da lógica, da realidade, mas ela também nos ensina o nosso papel, o nosso chamado para sermos servos de Deus, meus irmãos. Nós só verdadeiramente serviremos a Deus se a humildade desse reino primeiro tiver no nosso coração. Caso contrário, nós poderemos até servir a Deus, mas com as motivações erradas. É possível que a gente faça até muitas coisas boas em prol dos outros, se fazemos com motivações e ambições egoístas, que não tem nada de relação com o reino de Deus. Nisto nós estamos pecando. O chamado para os servos do reino de Deus é que nós sirvamos a esse rei, que é o Senhor Jesus Cristo, e façamos isso com a humildade que ele ensina, que é essa humildade de entregar a nossa vida, de colocar o outro na nossa frente, de valorizar o outro, de servir ao outro, de ser servo de Deus desse reino. Meus queridos irmãos, para que isso aconteça, é essencial e necessário que as nossas posições egoístas caiam. A gente precisa lembrar disso. O nosso coração, por natureza, ele é egoísta. Assim como os discípulos frequentemente discutiram sobre quem deve ser o primeiro, sobre quem é o melhor deles nesse reino, às vezes a gente age assim também. Né? Às vezes, muitas lideranças cristãs são exercidas com a finalidade não de glorificar o Senhor, mas de projetar a imagem e o ego de muitos líderes espirituais. Nosso Salvador, o rei desse reino, é alguém que não tinha onde reclinar sua cabeça. O Salvador, o rei desse reino, sentou com seus discípulos para lavar os pés dele. Sabe qual é o símbolo desse reino, meus irmãos? O símbolo desse reino não é uma espada. O símbolo do reino de Deus não é um chicote. O símbolo do reino de Deus é uma bacia e uma toalha. O nosso Rei Senhor se humilhou para servir e também dar a sua vida por muitos. Quem sou eu e quem somos nós para querermos algum prestígio, algum destaque, alguma vanglória nesse reino de Deus? As nossas soberbas e vaidades, elas morrem no reino de Deus. Pessoas que gostam muito de elogio, pessoas que gostam muito de proeminência, de se destacar entre os homens, é porque ainda não entenderam o que é o reino de Deus, não é? O reino de Deus, ele é essencialmente humildade. E ele transforma os discípulos cada vez mais em gente humilde. Pessoas que pensam que são discípulos de Cristo, mas se acham muito, acham que entendem muito, ou acham que não precisam melhorar em nada. Certamente a mente dessas pessoas não está sendo governada por Jesus Cristo, mas sim por outros senhores. Talvez o próprio ego. Talvez outros ídolos que tomam o coração. E a exortação do rei desse reino, para mim e para você, é o seguinte: seja humilde, como eu, sendo seu Salvador, sou humilde. Os governantes das nações até podem governar com autoridade, mas no meu reino, aquele que quer ser alguma coisa, aquele que quer ter destaque, seja servo então. Se humilhe e se rebaixe. Ou como o apóstolo Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Pois ele, sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus. Antes ele se esvaziou e se fez obediente até a morte e morte de cruz.
Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nessa noite nós possamos então refletir em oração, em casa, e aplicarmos à nossa vida essa palavra e vivermos então de forma agradável ao Rei desse reino. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus nessa noite, aos irmãos que estão presentes, aos irmãos que enviaram os pedidos. Nós vamos orar pelas nossas famílias, como sempre fazemos. Nós vamos orar pela nossa nação. E caso você queira enviar um pedido de oração para a gente, você pode usar os nossos canais, o Instagram e o Facebook, e mandar uma mensagem para a gente. E nós vamos com certeza orar pela sua vida, orar pelas famílias, estando sempre em contato com as necessidades uns dos outros. Oremos então. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graças por mais um estudo bíblico realizado e também, Senhor, pela comunhão dos irmãos que estão aqui online para orar conosco e para aprender conosco mais um dia, Senhor, onde nós buscamos a tua face, Senhor. Nós aqui, Senhor, estamos com o coração alegres por saber que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, se colocou como servo para não apenas servir, mas também para dar a sua vida em resgate da nossa vida, Senhor. Isso enche o nosso coração, isso anima o nosso ser e é motivo suficiente, Senhor, para que nós nos desafiemos, nos examinemos, Senhor, e encontremos os defeitos e as necessidades e aquilo que há em nós, Senhor, que precisa ser transformado pelo lavar regenerador do teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Há muitos defeitos em nós, Senhor. E é deveras difícil, Senhor, viver no teu reino. E é por isso que nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, dependendo disso, para sermos transformados em servos humildes na tua presença, que vivem em humildade. Ó Senhor, em nome de Jesus, tira do nosso coração qualquer vestígio de vaidade, Senhor, de soberba, de espírito altivo, Senhor, de nós nos acharmos muito espirituais, Senhor, quando na verdade nós precisamos melhorar e muito, Senhor, especialmente para ajudar os nossos irmãos, para servir aqueles que precisam de nós e principalmente, Senhor, para dar toda a honra e toda a glória ao nome do Rei desse reino, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus, que vive, que reina para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, você que esteve conosco em mais uma reunião de oração. A gente registra aqui sempre a nossa gratidão pela amizade, por sermos irmãos em Cristo e pelo carinho que sempre nos é dispensado. Senhor, possa, com a sua graça, abençoar a sua vida, que o Senhor a cada dia renove as forças dos irmãos e multiplique de bênçãos, conforme as necessidades que Deus sabe de cada um. Nós continuaremos a estudar esse assunto em todo o mês de junho, estudando pouco a pouco o reino de Deus, as necessidades espirituais que este reino implica para a nossa vida, para então nós entendermos o que é ser servo de Jesus Cristo. Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós vamos estudar um aspecto do reino de Deus. Na próxima semana, nós vamos ver a prioridade do reino de Deus. Qual é a prioridade que o reino de Deus tem para a nossa vida? Nosso convite já fica aqui para a próxima quarta, às 19h30, estudarmos a palavra de Deus e orarmos com os irmãos. E também fica aqui registrado o nosso convite para o próximo domingo, às 18 horas, em mais um culto em adoração e louvor ao Senhor, onde nós uniremos com a graça de Deus as nossas vidas para bendizer o nome do Senhor. Que o Senhor, no mais, te abençoe e te dê uma semana maravilhosa, uma continuidade de semana na presença de Deus, com a graça de Deus. Fique na paz, Deus abençoe você e a sua família.